Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians, que está no mercado em busca de atacantes. Vinícius é oferecido e Timão debate contratação. E também será que Pedro não caberia bem no Timão? Vamos conferir aí as últimas informações. Elba, assim, viramos de lado aqui, estamos aonde agora? Museu de Informações, né? O Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians, tá? Jogador que estava no Fulham, né? E hoje está sem contrato, correto? Foi oferecido, tá? O que me falaram é o seguinte: o Corinthians pegou o nome dele, abriu conversa, mas não é um nome que encheu os olhos do Corinthians, tá? Não é um nome que encheu os olhos, o Carlos Vinícius. Mas o Corinthians tem conversado. O Corinthians tem conversado e, enfim, eu tenho a seguinte opinião. Acho que se o Corinthians, por exemplo, fechar a contratação do Carlos Vinícius, não é que vai fechar sem convicção, mas talvez feche por falta de opção. Porque, pelo que eu entendi, não é um nome que encheu os olhos, tá? Eu não tenho a certeza se vai prosperar essa negociação. Vai depender também dos valores, né? Até passaram os valores para mim agora, mas eu não consegui confirmar. Até quem passou sabe a minha postura, eu posso confirmar pelo menos com duas fontes no mínimo para trazer informação. É uma postura que eu tenho, né? E então, o que acontece? Estou numa rinite pesada. Não há muita convicção e talvez fecharia por um bom valor ou falta de opção. Mas esse bom valor tem que existir também, claro. Então, assim, cara, eu não tô... Você também não traz uma notícia boa. Mentira, eu trouxe várias esses dias. Trouxe várias, tá? Trouxe várias. Agora, eu não vou inventar, eu não sou o bobo da corte, entendeu? Então, assim, a questão né, do Carlos Vinícius. É um jogador, né, que não me enche os olhos, como não enche os olhos do Corinthians, tá? O Corinthians avalia a negociação. É um jogador já de 30 anos, né? Não teria aquele custo, né, de você ter que pagar lá pelo cara, como é o caso do Biel, que o Corinthians tem que ir lá e comprar ele do Sport. Eu vou falar do Biel daqui a pouco. Eu acho que faz tempo que o Corinthians não chega e investe tão alto num jogador, né? Eu acho que não deveria ser o Biel, né? Essa quebra de regra. Então, assim, 1,90 m, canhoto, Carlos Vinícius, 30 anos, né? Deixou a Inglaterra depois de jogar lá no Fulham junto com o Willian, né? O Willian Londres, né? Nosso querido Willian. Então, assim, cara, é um nome que foi oferecido com os valores. Eu não tenho os valores, né? Eu sei quem até me falaram alguma coisa. Já passei isso para as minhas fontes. Elas estão averiguando questão de valores, tá? Mas é um jogador que o Corinthians está avaliando, sim, tá? É um jogador que o Corinthians está avaliando. E aí, Samir Canalha, tô por aqui. Dá-lhe notícia quentinha, um abraço, eu, alemão. André Hernan acabou de informar que o Corinthians aprovou o Carlos Vinícius. Não é que acabou de informar, isso a gente já trouxe ontem. O Corinthians, enfim, é um nome que o Corinthians aprovou, sim, mas não é um nome que enche os olhos, que empolga. Aprovou, vamos negociar, aprovar isso. E aí, pô, legal, né? Foi lá, Fabinho Soldado passou pro Scout, o Scout foi lá e fez as continhas, né, os números e tal, vamos negociar, tá? Só que é o seguinte, se aparecer um outro jogador, melhor ainda. Agora, vamos falar real. Ontem eu vi o Mauro César aí se envolvendo numa polêmica, né? E o Mauro César, ele soltou que o Flamengo quer negociar o Pedro, tá? O Flamengo quer negociar o Pedro. E aí o pessoal começou a chamar ele de mentiroso, aí ele, pô, cara, ele fez uma coisa assim como jornalista experiente que eu não faria.
ele printou a conversa lá, né? Tudo bem que ele não expôs quem era no WhatsApp e divulgou, né? Porque o Flamengo soltou uma nota oficial desmentindo. Assim, na notícia do Mauro César, o Flamengo está pedindo 15 milhões, o Flamengo venderia o Pedro por 15 milhões de euros. Cara, o Pedro, para mim, é craque da posição. Pô, se você paga 7 milhões no Biel, cara, eu pagaria 15 no Pedro. Sério, resolveria o seu problema por muitos e muitos anos. E é um cara que você poderia até revender depois ele te dar o retorno técnico. Porque você fala assim, pô, mas a diferença é grande, 15 milhões, um é 7. Só que daqui a pouco você contrata um de 7 mais ou menos, um de 3 mais ou menos, um de 2 mais ou menos e um de 3 mais ou menos. Já deu os 15. Cara, é melhor você chegar lá no Flamengo e falar o seguinte, ó, tá aqui, ó, temos 7, vamos te dar tanto e tantos anos e fazer uma proposta. Entendeu? Não é surreal. Se o valor é 15, e o Flamengo falou, e a fonte dele, que deve ser boa no Flamengo, escreveu o seguinte, eu vi lá o WhatsApp, a fonte disse o seguinte, nós queríamos vender por 15, mas ninguém vai pagar. Pô, ninguém vai pagar 15 no Pedro? Pô, faz uma de 12 então, uma de 13. Sei lá, oferece algum jogador, não sei, pense em alguma coisa, a gente não tem ninguém para oferecer também, né? Que ponto chegamos, tá? Enfim, é um jogador que tem as suas lesões lá, né? Tem que analisar as 3 lesões de cruzado, né? Isso é verdade, o Wellington. Mas eu acho que se é um cara que tá jogando, né? Isso daí é um risco que a gente sempre vai correr. O Nilmar também tinha várias, né? O Nilmar, entendeu? Faz um acordo com eles e não paga, já era. Ô, Eduardo, belo exemplo, hein? Belo exemplo, hein? Yuri por Pedro, o Felipe aceita na hora. Ah, mas o Yuri a gente não pode, né? O Corinthians tem que fazer grana com o Yuri, né? Não é uma boa negociar o Yuri pelo Pedro, entendeu? Você tá com dificuldade de arrumar 7, imagina 15. Se duvidar, o Corinthians ainda deve o Flamengo. Cara, o Corinthians tem agora para receber 50 milhões de euros, ou desculpa, 50 milhões de reais da Nike, entendeu? Da Nike. 50 milhões de reais da conta em euro. 50 milhões de reais, né? De reais em euro. Dá quanto? Dá 7 milhões de euros, né? Caramba, os caras vão gastar todo o dinheiro da Nike no Biel, velho. Caramba, hein? Os 50 milhões de reais dá 7 milhões de euros, que é o adiantamento da Nike. Né? Porque a Nike, isso foi uma notícia boa que eu dei, viu, o bonitão do Paulo lá. Isso foi uma notícia boa que eu dei, foi exclusiva. Que o Corinthians ia pegar um adiantamento da Nike de 100 milhões, né? A primeira parcela agora em agosto de 50 e mais 2 parcelas de 25. Isso é uma boa notícia. Só que o Corinthians vai pegar os 50 milhões da Nike e vai gastar ele todo no Biel. Rapaz, é complicado, hein? Poderia chegar pro Flamengo e falar assim, ó, 7 milhões de euros, correto? Ó, presta atenção. Poderia chegar pro Flamengo e falar assim, ó, 7 milhões. Eu sei que é fácil sentar aqui e negociar no frente de uma câmera, né? Com um monte de dívida que tem lá. Mas o Pedro vai te trazer um retorno. É um cara carismático, é craque, vai vender camisa. Então você poderia chegar no Flamengo e falar assim, ó, te dou 7, que você já vai dar do Biel, e a gente tem 2 parcelas da Nike para receber, tá? De 25 milhões, que já são mais 7, já dá o dinheiro do Pedro. A parcela é agora em dezembro e a outra em julho. Fechou? Fechou, pronto. Comprei o Pedro. Acabei de comprar o Pedro do Flamengo. Vocês estão entendendo? Bem? Temos uma tela, viajamos muito aí pelos Estados Unidos e voltamos ao Brasil para falar do Corinthians. Olha aí, professor, o Corinthians está atrás de atacante. Rapaz. Temos uma tela com os prováveis. Prováveis não, com alguns que o Corinthians está de olho. Nomes empolgam. Timão no mercado.
Valores assustam? Antes de tudo, os valores. Qualquer valor assusta para quem tem a dívida que o Corinthians tem. Olha aí, ó. Corinthians de olho. Conheça um pouco das carreiras de Biel e Carlos Vinícius. Biel, ponta esquerda de 24 anos, passou por Fluminense, Grêmio, Bahia e Sporting. Vendido ao Sporting nesse ano, 2025. No clube português, 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, jogou na base do Santos e Palmeiras. Principais clubes: Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV, Galatasaray e Fulham. Temporada 24 e 25, 4 jogos, 0 gol e 0 assistência. Os dois têm isso em comum, 0 gol, 0 assistência na temporada. Veja só aí. Veja só. O Dom que acabou de olhar aqui os jornais de Portugal dizendo que o esporte tem que dar graças a Deus pela proposta. Fala em sorte, se eu não me engano, o termo que a bola soltou em relação à procura do Corinthians, pensando da perspectiva do Sporting. O Biel nas passagens por Fluminense, o Biel é bem mais conhecido, né? O Biel nas passagens de Fluminense e Bahia, principalmente, era sempre aquele cara com potencial, mas que a gente não tinha sequência, não era titular. Na última passagem pelo Bahia foi bem. Mas sempre aquela coisa do a explodir. No Sport, uma passagem nula. Né? Muito rápido, né? Isso Muito que me chama a rápido. atenção. Acabou de ir para Portugal, para o Sporting, já vai voltar? E o Carlos Vinícius, né? Carlos Vinícius. Isso. O Leon até precisou me ajudar aqui a lembrar quem era ele. Ele era um grandão que na base do Palmeiras era jogador de defesa. E também um jogador já de uma idade mais avançada, está com 30 anos. Me parece que no caso dele seria mais por uma oportunidade de mercado, não a oferta que o Corinthians está fazendo pelo Biel, que é uma dessas ofertas misteriosas que o Corinthians sempre faz, sem dinheiro para fazê-las. Parece o Yuri Alberto. E me parece um Parece caso... o Yuri Alberto? O caso do Biel me parece muito parecido com o que aconteceu recentemente com o Pedro Raul, um jogador que saiu desvalorizado e que o Corinthians dá um dinheiro que surpreende até quem está vendendo. Ainda mais pela situação do Corinthians, né? Acho que a coisa positiva é identificar as lacunas. Eu acho que o Corinthians precisa de um substituto ali de área, um camisa 9 ali para ser uma alternativa e jogar atacante de lado. Isso é uma ausência que o Corinthians não tem no elenco. Não tem. Então o Corinthians precisa. Seria o Biel. Seria o Biel, mas assim, pelos valores que o Sporting estaria pedindo e pelo que ele saiu, você está falando de um valor mais praticamente igual a um atleta que se desvalorizou no último semestre, então, e o Corinthians com problemas financeiros. O Carlos Vinícius como oportunidade de mercado me parece interessante, um jogador vindo sem custo. Na Europa ele chegou a ser, não me engano, a ser artilheiro até do Campeonato Português, embora venha de uma temporada que jogou pouco. Acho que as posições é o que o Corinthians precisa, mas a questão é sempre o valor. Obrigado, André Donk. O Corinthians trabalha nos bastidores para reduzir a punição aos seus torcedores organizados, que estão proibidos de irem aos jogos do clube até dezembro deste ano, por determinação do Ministério Público de São Paulo. Consequência dos incidentes na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, em março, na Neoquímica Arena. Ex-diretor de negócios jurídicos do clube na gestão Augusto Melo e atual consultor do departamento com o presidente interino Osmar Stabile, Leonardo Pantaleão, se reuniu na terça-feira com Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e o advogado Nilo Patrucci. O encontro ocorreu na sede da federação. Na pauta, Pantaleão discutiu a possibilidade de redução do tempo de punição para os torcedores organizados. Segundo a avaliação interna, a limitação do trabalho dos grupos nas arquibancadas atrapalha também o time de futebol masculino do Corinthians. Ainda em abril, o MP concordou com a restrição da entrada de membros das seguintes organizadas: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. Peças de vestuário, faixas, bandeiras e objetos como instrumentos musicais que façam alusão a qualquer uma das torcidas estão vetadas dos jogos do Corinthians. Além de iniciar um estudo para convencer o Ministério Público a reduzir o castigo aos organizados, Pantaleão tem buscado contatos com as secretarias de segurança de fora do estado de São Paulo para melhorar a questão logística dos torcedores. Dias antes das partidas, o consultor do departamento jurídico corintiano vai conversar e debater uma melhor estratégia para a chegada dos corintianos.
a fim de evitar confrontos com as respectivas polícias e rivais de outras organizadas. As primeiras viagens previstas devem ser para Fortaleza, onde o Timão encara o Ceará no dia 16, e Rio de Janeiro, local do embate diante do Botafogo, em 27 de julho, no Engenhão. A ação de Pantaleão para ajudar os torcedores organizados ocorre praticamente um mês após a invasão de torcedores no Parque São Jorge. No início de junho, torcedores organizados ocuparam a sede social do Corinthians para protestar contra a administração do clube. Entre as exigências estruturais inegociáveis, no estatuto estão o direito a voto do fiel torcedor e a punição aos responsáveis que deixaram dívidas nas respectivas gestões.